Olá pessoal, Mike Shea da Casa de Davi. Que bom que você está com a gente na continuação da nossa série sobre avivamento. E hoje, mais perguntas. Como seria um avivamento nos dias de hoje? Vi muitos indo apenas para a emoção. Vou destrinchar um pouco essa pergunta, presumindo algumas coisas. Se não for o caso, você me escreve depois que eu vou acrescentar. O que a gente tem observado nos últimos anos, eu tenho acompanhado isso desde os anos 50, parece que abandonamos a razão e estamos querendo gerar emoções. Eu lembro que na minha infância nós vivíamos uma vida muito lógica e a gente aprendeu a colocar as emoções a serviço da razão. Ou seja, se a gente estava sentindo meio jururu, fazia as perguntas óbvias, tem uma causa, corria atrás, seria físico, seria emocional, seria relacional, e a gente corria atrás para corrigir aquilo que era óbvio. E a gente colocava as emoções, entendendo que se consertamos algumas coisas na nossa vida, então as emoções vão se alinhar. Ou seja, no reino do Espírito, obedecendo, gera alegria. E buscar a sua presença gera uma percepção, gera um sentimento de afago, ou seja, a emoção fica em último lugar. E parece que nos últimos, especialmente 10, 15 anos, inverteu a ordem. E hoje parece que todo mundo vive em cima de sentimentos. E eu creio que isso tem a ver com essa pergunta. Vi muitos indo apenas para a emoção. A nossa pregação do Evangelho, eu estou falando da igreja de forma geral, parece que tem apelado para emoções, desejando gerar boas emoções. Uma alegria, o amor, a paz, e pregamos para gerar essa condição, infelizmente, sem arrependimento. E nós sabemos pela palavra que o reino de Deus e a geração dessas emoções que vêm do Senhor, sentimentos que procedem do Senhor, vem porque a gente vive num relacionamento correto com Ele. Por isso, conforme eu citei o outro dia, em Salmos 51, não repulses de mim da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito, restitui-me a alegria da tua salvação. Por causa do seu pecado, ele tinha perdido todo o senso do amor, da presença, ele vivia na tristeza. Deprimido, a mão do Senhor pesava sobre ele dia e noite, querendo gerar arrependimento, e aí ele pede, restitui-me a alegria da tua salvação. Nós precisamos entender que a nossa condição de alma em relação à cura, em relação à paz, alegria, justiça no Espírito Santo, que faz parte do reino de Deus, procede de um coração contrito, um coração rendido ao Senhor, um coração que zela para não deixar pecado acumular. Persegue, que vai atrás do alvo, que como Paulo diz, esquecendo as coisas que para trás ficam, eu não fico olhando aquilo que eu já pedi perdão, que eu já produzi frutos de arrependimento. Agora eu estou perseguindo a Jesus, eu estou com meus olhos em Jesus. Hebreus 12. Fixando o nosso olhar em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Eu estou olhando Ele. E é isso que deve acontecer num avivamento. Nós fixamos o alvo é Cristo, o alvo é ser semelhante a Ele. Então eu estou querendo conhecê-lo, eu estou querendo saber como é que Ele é, o que Ele fazia, o que Ele faria no meu lugar para gerar Cristo em mim e Ele se manifestar em mim nessa geração e através de mim nessa geração. Eu tenho visto, como você falou, muitos na emoção.
Muito é por causa de uma pregação errada do Evangelho. Tipo, oferecendo o que o Evangelho não oferece. Mas em outro, porque as pessoas querem insistir no seu pecado. Porque o pecado gera um certo prazer, gera um sentimento, gera, pela ciência, a prática do pecado até gera neurocaminhos. E isso gera uma reação química dentro do nosso corpo. E é tudo isso que o Senhor, na hora da nossa salvação, Ele quebra isso. Se a gente for falar sobre a parte da ciência, que a ciência só descobriu isso agora há pouco. Mas a palavra do Senhor revela isso há muito tempo. Então, o avivamento de hoje que o Senhor está gerando, vai gerar arrependimento. O Espírito Santo será o Espírito de graça e súplicas para gerar quebrantamento no coração e gerar a tristeza segundo Deus que produz arrependimento para a salvação, e será para nós o Espírito de graça e será para nós o Espírito do temor do Senhor, que vai gerar em nós um desejo de não pecar. Por quê? Porque eu não quero perder comunhão com o Senhor. Com isso eu quero manter a comunhão com o Senhor. Boa pergunta. Próxima. Avivamento é o mesmo que reconhecer sua condição de vida e se humilhar diante do Pai. Eu creio que isso faz parte, mas só faz parte. E o problema de dar uma resposta avivamento é que nós queremos uma resposta bem montada e bem embrulhada, tá? Até com fitinha. Não, isso é avivamento. Envolve mais do que isso. Envolve os nossos corações, envolve quebrantamento, envolve humilhação, envolve olhar para o Pai. Mas o que o Pai está querendo gerar em avivamento é a nossa busca a fim de sermos semelhantes a Jesus. Porque o Pai está querendo gerar filhos à imagem de Jesus. Então, todo o avivamento, tudo que Deus gera, cada vez que Deus age, Ele está querendo gerar um resultado com isso de pessoas que querem buscar a Jesus a fim de ser semelhante a Jesus, para que o Pai possa agir na vida dessa pessoa e através dessa pessoa, como Ele agia através da vida de Jesus. Por isso eu digo, reconhecer sua condição de vida e se humilhar diante do Pai, sim, faz parte. Jesus falava assim, eu e o Pai somos um. Isso procede de um princípio para todos nós. Tá? O Filho imita o Pai. O Pai nos convida de volta, Jesus nos leva de volta para o Pai, a fim de podermos ser semelhante a Ele. Jesus é enviado para podermos ver a Ele, porque o Pai quer que sejamos semelhantes a Jesus. Ele é, por isso, primogênito entre muitos irmãos. Nossos olhos em Jesus. Isso que Deus está querendo nesse avivamento. Qual dos avivamentos mais influenciou a sua vida? Todos. Ninguém estaria aqui falando sobre esse assunto não fosse o que aconteceu nos anos 70, o Jesus Movement e o movimento das comunidades, o que aconteceu em Azusa e redundou décadas depois, o que aconteceu no país de Gales, o que aconteceu nos dias de Lutero e os outros reformadores, o que aconteceu na primeira, eu vou dizer, divisão da igreja, no sentido de a igreja ocidental e a igreja oriental, os ortodoxos e a igreja apostólica romana, tá? Porque cada um estava preservando algumas coisas. Agora, isso não teria acontecido não fosse o avivamento de Ezequias, o avivamento nos dias antecedendo Jesus, quando Deus trouxe o povo de volta para a sua terra. Não teria acontecido se não houvesse o grande avivamento
em Israel, quando Jesus veio, não envolveu todo mundo, mas foi o início da igreja. Não aconteceria não fosse o derramar do Espírito Santo em Éfeso. Veja o playlist Lições de Éfeso, uma igreja caída. Quero te convidar a ver sobre isso. Na verdade, tudo isso procede do coração de Deus, que é Pai e nunca deixou de tratar a humanidade como filhos. Então, qual dos avivamentos mais influenciou a minha vida? Pode escolher. Deus abençoe você e fica ligado, tem mais.